Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, professor Daniel Adriano, Direito Constitucional. Hoje a gente vai conversar sobre constitucionalismo. Mais precisamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de constitucionalismo, esse fenômeno que é essencial aqui para o direito constitucional e que é muito estudado pelo direito constitucional e que também é um fenômeno que serve ali muito de base para as normas constitucionais. Meus caros, sem mais delongas, tá? Um conceito muito claro e muito clássico do que é o constitucionalismo é afirmar que o constitucionalismo é um movimento político, social e jurídico de limitação do poder político. Então, a gente tem que pensar aqui que o constitucionalismo ele é uma revolta em alguma medida, ele é uma resposta a um modelo de Estado absolutista. Então a gente pensa que ali em algum determinado momento da história houve uma formação política que concentrou muito poder político, que trouxe um grande poder político para os detentores desse poder, e nesse caso aqui a gente está pensando nas monarquias absolutistas, a gente está pensando em reis com muito poder, com poder dito como absoluto. Então, todo esse poder reunido nas mãos desse monarca, e que isso, em alguma medida, essa formação política, tornou-se incapaz de representar e de cumprir os anseios da sociedade. E quando a sociedade consegue se organizar minimamente para poder fazer frente e questionar esse modelo de governo, o surgimento disso é esse movimento constitucionalista, esse constitucionalismo, essa ideia de que o poder político ele deve ser limitado. Meus caros, como que é feita essa limitação do poder político? Como que essa limitação do poder político ela vai se dar? Por meio de dois grandes expedientes. A separação dos poderes, isso pensando aqui no mundo moderno, tá? Separação dos poderes e também a previsão de direitos fundamentais. Então são esses as duas grandes formas, os dois grandes instrumentos de limitação do poder político e, por conseguinte, de estudo do direito constitucional contemporâneo. Esses dois limites, eles sofrem questionamentos, eles sofrem impugnações? Sim. A separação dos poderes, por exemplo, atualmente ela é bem questionada por alguns autores que a gente vai ver conforme seguirem nossas aulas e um pouquinho mais para frente. Mas há um forte questionamento em relação a essa separação dos poderes. A forma como os direitos fundamentais são previstos e a sua própria eficácia também, ela é questionada? Sim. Isso também há um questionamento. Agora, fato é que quando a gente pensa em constitucionalismo, quando a gente pensa em limitação do poder político, a gente vai pensar aqui nessas duas grandes formas de limitação: a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Meus caros, tem-se dito que a separação dos poderes ela é um limite interno, ou seja, é um limite que o próprio Estado, dentro da sua organização burocrática, vai estabelecer. Então, é por meio da sua estruturação, por meio da sua organização enquanto Estado, é que você vai prever a separação dos poderes, então você vai estabelecer um limite interno ao exercício do poder. Óbvio, se você tem, por exemplo, na separação dos poderes, diversos órgãos estatais exercendo as funções estatais de maneira fracionada, de maneira harmônica e independente entre si, você vai gerar o quê? Uma limitação de poder. Você concorda? Porque nenhum desses órgãos e nenhuma pessoa vai reunir todas as características e os atributos daquele Estado, aquelas competências do Estado. Então, esse é o limite interno. Os direitos fundamentais, por seu turno, eles são chamados de limites externos. Por que limites externos? Porque os direitos fundamentais, embora eles sejam positivados nas constituições, embora deva haver uma organização jurídica
esse Estado tenha que reconhecer esses direitos, tá? Eles buscam o seu fundamento de validade, eles se inspiram na dignidade da pessoa humana, na própria essência do ser humano. E se há esse fator externo, essa dignidade humana, veja, ela existe antes do Estado. O ser humano, ele é ontologicamente digno desde antes da formação do Estado. Então, esse limite é um limite externo. Então, quando a gente viu ali sobre o que é o homem, sobre aquelas dimensões humanas, a gente foi vendo, olha, se o homem manifesta de maneira especial essas dimensões, isso deve ser tutelado. Foi que a gente chegou à conclusão, olha, a gente deve ser tutelado pelo ordenamento jurídico. Veja que isso é um limite externo, que é anterior ao Estado. O homem já tinha aquelas capacidades, já tinha aquelas dimensões, isso é reconhecido posteriormente pelo Estado com a opção pelo constitucionalismo, por essa limitação do poder, e essas dimensões vão ser protegidas. Então, nós temos esses dois limites aqui ao poder político, geralmente, esse limite interno, separação dos poderes, e o limite externo, que são os direitos fundamentais. Vejam que esse conceito de constitucionalismo e essas formas de limitação do poder político, elas são tão relevantes que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, até coloquei aqui na tela para gente, o artigo 16 ele vai fazer uma afirmação até em alguma maneira surpreendente. E o que ele fala? Ele fala, olha, a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Ou seja, não há Constituição. Se não tem a separação dos poderes e não tem a previsão de direitos fundamentais, isso não é propriamente uma Constituição. Porque a Constituição está fundada no constitucionalismo, que é a limitação do poder político. Como que essa limitação é feita? Separação dos poderes e direitos fundamentais. Então, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz essa previsão. Tá? Meus caros, ainda aqui dentro dessa nossa aula, que a gente está analisando qual que é o conceito de constitucionalismo, eu preciso fazer duas observações com os senhores. Essas observações elas estão aqui na nossa tela. Tá? Primeira observação, e eu faço uma pergunta para os senhores acompanham comigo. É preciso que haja Constituição escrita para falarmos em constitucionalismo? Meus caros, embora, como regra, tá? Nos estados modernos e contemporâneos, por conseguinte, nós tenhamos essa limitação do poder político, o exercício desse constitucionalismo, gerando como fruto a edição de uma Constituição escrita, isso não é necessário. Para que nós tenhamos a limitação do poder político, mesmo por meio da separação dos poderes e dos direitos fundamentais, não necessariamente nós teremos que ter a produção de uma Constituição escrita. Então a resposta à nossa pergunta aqui, que eu vou colocar aqui para a gente, é não. Não é preciso que haja uma Constituição escrita para a gente falar em constitucionalismo. Professor, você tem algum exemplo? Eu até consigo entender a diferença conceitual, que o constitucionalismo é uma limitação do poder, e que essa limitação vai poder se dar pela tradição, por leis constitucionais esparsas, então não propriamente a gente vai ter ali uma Constituição escrita, um documento, gerando isso. Mas tem exemplos? Tem dois bons exemplos que a doutrina sempre vai trazer para a gente. Quais são esses exemplos? Reino Unido e Nova Zelândia. Nova Zelândia, tá? Então veja que aqui a gente tem dois bons exemplos, em que não há uma Constituição escrita, mas que a tradição, os costumes constitucionais e algumas leis esparsas são suficientes para que haja essa limitação do poder, para que haja respeito à separação dos poderes, para que haja presença de direitos fundamentais. Então, não necessariamente o conceito de constitucionalismo anda de mãos dadas com o conceito de Constituição escrita e com a existência de uma Constituição escrita, tá bom? Bom, então a gente chegou a essa primeira conclusão. Agora, uma segunda pergunta, uma segunda observação, que é a seguinte. Onde houver Constituição escrita, necessariamente haverá constitucionalismo? A gente viu que não precisa ter uma Constituição escrita para ter constitucionalismo. Agora a pergunta é outra, olha, existe uma Constituição escrita. Isso é um fato, isso é um dado que foi colocado aqui. Nesse cenário, haverá necessariamente constitucionalismo? Haverá necessariamente limitação do poder político? Meus caros, a resposta aqui também é não. É perfeitamente possível que nós tenhamos uma Constituição
escrita num determinado Estado e que essa Constituição escrita ela não limite o poder político. Vamos pensar em Estados autoritários, que muitas das vezes vão editar constituições para legitimar tão somente a existência daquele Estado, para dar uma resposta ali em termos de legitimidade. Mas, de fato, há uma limitação do poder político nesses governos totalitários? Não. A Constituição está ali só como uma folha de papel. Ou ela não é suficiente e eficaz para impedir abusos, para impedir caprichos, para impedir o exercício de um poder de forma totalitária e ilimitada. Tá certo? Então, olha só, se a gente pensar que qualquer Estado autoritário que tenha uma Constituição vai se encaixar aqui como exemplo disso. Mas eu posso trazer a nossa Constituição de 1937. Tá? Foi um Estado autoritário, enfim, que não havia ali propriamente uma limitação de poderes, e a Constituição estava ali mais como uma forma de dar alguma legitimidade, organizar um pouco, tá? E dar alguma legitimidade. Certo?